Bom, então, rapidamente aqui a questão de debugar no PyCharm, né? Então, breakpoint, isso aqui não é mistério para ninguém. Você clica aqui nessa parte aqui, coloca essa bolinha vermelhinha aqui, você coloca um breakpoint. E aí, quando você vai rodar os seus Você tá testes, compartilhando tela? aí eu não É, porque eu só sei. tô vendo você. Ah, tá. Tá É. Tô vendo? vendo você, Renzo. Isso aí era para conferir se vocês estavam prestando atenção e interessados no assunto mesmo, entendeu? Todo mundo acordado, cara. Depois edita o vídeo aí. Não, no vídeo saiu, tá ligado? No vídeo saiu o que eu tava falando. Mas então, Agora vamos, sim. vamos lá. É, Bom, então para você debugar no PyCharm, você enfia aqui os breakpoints onde você quer que o código pare, né? Então, para a gente entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu quisesse explicar como é que o parametrize do PyTest funciona, né? Que ele vai pegar basicamente esses valores que estão aqui nessa lista e vai jogar um por um aqui no form content, né? Então, eu deixo esse cara aí o breakpoint, venho aqui, vou rodar os meus testes em modo debug. Então, poderia vir aqui, ou no caso do Mac, você pode rodar com Ctrl Shift D. Ele roda em modo debug. O atalho, né? Com o tempo você vai aprendendo os atalhos para depender menos do mouse. E aí ele vai parar naquele debug, naquele breakpoint, desculpa, no debug. E aí o que eu gosto dessa parte visual é que ele já lista para você todas as variáveis, né? Quando você está com PDB, você tem que dar um import no PDB, e às vezes o PDB vai lá para o servidor. Então olha lá, tem um valor de tudo quanto é variável aqui, coisas que eu faço aí no dia a dia. Às vezes eu quero saber o que vai ser o resultado da execução de uma função antes dela ser executada. Então às vezes eu venho aqui e seleciono esse negócio todo aqui, ó, clico no botão direito, se a memória deixar, aí eu venho aqui e coloco em Edit to Watches. Olha o que ele faz. Basicamente, ele executa, ele avalia isso que eu coloquei aqui do lado, ó, e ele executa isso e mostra qual é o resultado, que é nulo. E você pode colocar qualquer expressão Python. Aqui pode ser uma coisa, por exemplo, só para mostrar, né? 1 mais 3. Ele vai colocar o resultado para você, vai colocar qualquer tipo. Então, se você quiser avaliar alguma coisa antes dela ser avaliada, você pode com um mote. Aqui é uma coisa que eu uso muito para o debug. Aqui tem os botões que eu falei, ó, o F8, que eu uso direto, que é ir de linha a linha. Aí você tem lá o Stepping To, que é o F7. Na verdade é esse daqui, o F7, que aí você vai entrar, por exemplo, se você quiser saber o que esse djAssert_contains faz, que é uma funçãozinha que eu criei para pegar o assert contains do test case do Django, que funciona lá para o unit test, mas eu quis fazer uma que funcionasse aqui no PyTest, né? Mas aí tem uma coisa aqui que parece para quem programa com PDB, você vem aqui no console, ó, tá vendo? Ele está parado. Aí tem esse botãozinho aqui, ó. Quando você clica, apesar que eu acho que ele não estava funcionando no PyCharm a última vez que eu vi. Agora eu não sei se é no meu do trabalho ou nesse aqui. E aí como é que ele funciona? Eu estou dentro de uma seção, veja que eu estou no console do Python. Então se eu escrever aqui print hello world ou só HE aí, veja aqui. Esse é o problema, eu não sei, tem algum bug aqui no PyCharm agora que ele não está deixando, ele não está me imprimindo. Por alguma razão, ele não está me imprimindo esse tipo de Ô, coisa aqui. Renzo, você instalou tipo um fish shell da vida? Não instalei nada. Não, nada, cara. Não. Porque o que rolou no meu quando eu instalei uns shells diferentes aí é que o background e a letra ficou igual. No macOS deu uns problemas assim, sabe? O que é bizarro pra A mim macOS é um porcaria. ele não A tá... cor do texto e background ficou... Tá esquisito isso aí. O return seu tá... Faz uma seleção aí, tenta selecionar essa linha aí intermediária do comando. Não, o bizarro é que ele não tá dando erro quando eu digito qualquer lixo, ó. Você consegue selecionar esse texto aí, tipo, arrastando o mouse, Como assim? clicando, Que texto? selecionando no...
selecionar esse texto do terminal. Mas, Essa linha intermediária aí do como assim? comando Isso e aqui? o... Isso. Ah, tá. Caralho, não tem um result aí, não? Não, então, na realidade, ele funcionava como um console normal antes. Eu tenho que investigar porque que isso aqui tá dando merda. Mas em teoria, confie em mim, algum dia isso funcionou, não sei. É que eu não costumo utilizar tanto. Mas eu conseguiria, por exemplo, vir aqui e colocar um home resp e investigar o que ele é, tipo, digitar um dir nele, sabe? E utilizar como a galera costuma utilizar mais ou menos o PDB e o IPDB, que é você poder investigar as variáveis desse contexto que eu estou parado aqui no meu contexto aqui e investigar através do console. Mas por alguma razão, depois eu tenho que investigar o que raio é esse bug aqui, que ele não funciona para mim aqui, ele parou de funcionar. Não sei se é algum bug que veio aqui no... Não sei se é porque eu estou rodando de repente com PyTest em si. Pode ser também, deixa eu fazer o último teste rápido. Rodar aqui um arquivo sem ser com PyTest. Vamos ver se. E aí depois eu lanço um bug se for o caso, eu lanço um bug pro pessoal da JetBrains. Ah, filho. Debug. E aqui eu vou colocar x igual a 1, y igual a 2 e print x mais y. Vou colocar um breakpoint aqui. Debug. Minha última cartada, se não... X... então pelo jeito... mas veja o que eu tô falando aí, ó. Dá um dir aqui. Não, entendi, cara. Sacou? Entendi. Então, ó, você consegue Não, ver as variáveis locais que você tem aqui. Então, você tem um console do Python para investigar e ver o que está acontecendo. É o que? É locals que manda o que? Ó, as variáveis locais. Deixa eu ver se o x e o y vão estar aí. Acho que não, porque eu acho que elas são globais. Ah, não, tá aí, ó. As variáveis dela. E aí você consegue fazer as brincadeiras de, né, investigar aqui que é x, que é y, e aí você consegue debugar de uma maneira diferente. Quem está acostumado a utilizar a linha de comando, até onde eu sei, o PDB é mais ou menos por aqui, né? Você consegue, pega o breakpoint e avança, e aí você consegue, via console, investigar qual é o estado do teu programa dessa maneira aqui. Você vai perguntando quais são as variáveis, mas... eu não uso tanto isso porque o debugger do PyCharm está sinistro. Olha o ponto que ele evoluiu. Hoje em dia ele coloca aqui como se fosse um comentário no código com os valores das variáveis do lado. Tipo, do lado do próprio código, enquanto você está executando. Então eu não costumo utilizar tanto isso, mas para quem está acostumado com o PDB, isso aqui pode ser um meio termo, se você por acaso estiver ou for obrigado a utilizar a ferramenta pesada chamada PyCharm. Tá? Uma pergunta, qual a diferença de TDD para PDD? Eu não entendi a diferença do que você falou aí. Qual foi a diferença na letra? É um T de tatu para B de bola? Outro é T de behavior, outro é T de teste, né? No TDD é só mais ou menos teste antes de você implementar. No BDD você quer escrever os seus testes como se fosse língua natural. Aí tem até um BDD, o que é. E aí você tem uns frameworks ali, até apareceu o Cucumber ali, né? Tradução é uma técnica de desenvolvimento que encoraja a colaboração e desenvolvimento em setores de qualidade. Que, teoricamente, quem vai escrever seus testes seria aí o engenheiro de requisito. Ele ia conseguir escrever o seu teste em uma linguagem
próximos à linguagem de negócio e aquilo vai ser executável. E aí você até vem aqui, ó, framework de BDD, JBehave, aí tem um RBehave, se eu não me engano tem um, eu não sei se o Cucumber, eu acho que é o de Ruby, Cucumber, eu acho que tem um Letos baseado nele para Python. Alguém aí já usou? E pode até me corrigir se eu estiver falando merda. Não. Não, nunca usei não. Então, basicamente você também vai escrever teste, mas é como se você pegasse o seu requisito, vai ser já o teste que você vai executar, né? Então, BDD para mim o que eu ouvi falar você que tem a um problema diferença e usar fica o que eu ouvi falar é que você testa feature, né? Como um todo, na verdade. Mas eu também não entendi muito a diferença, não. E outra, você vai escrevendo, olha, o que tem que acontecer. Então, você escreve uma experiência de usuário. Como usuário, eu espero que o MyBalls, que o usuário... É mais ou menos isso. Clique no botão X e... Acho que não é nem clique, que depois de se cadastrar, ele consiga fazer alguma coisa. Mas é um teste, no fim das contas, né? Diga aí. Diga aí quem está falando dessa. Você escreve com algumas palavras-chave. Por exemplo, eu, como desenvolvedor, quando atribuir variável x e y, quero que o resultado seja... Então, o resultado tem que ser 3. Aí você acaba usando essas palavras eu, como, quando... Aí são palavras-chave que você escreve no seu texto. Aí tem uma plataforma que você bota para português, que tem em inglês, que é when, then, e outros, aí você acaba escrevendo o texto. E cada frase é como se fosse um teste unitário. Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, cenário, aqui, when, aí você escreve I go to homepage, aí você vai escrever um teste, que vai ter uma fixture lá que vai ter com esse nome, I go to the homepage. E você vai escrever o teste ou a aplicação, até você chegar no resultado. Então, essas palavras verdes aqui são as palavras, como posso dizer, são os marcadores. São as palavras-chave que você vai usar para fazer o teste. Então, dessa forma, você consegue botar o PO ou qualquer outra pessoa escrevendo o que ele realmente deseja, e você transforma o texto dele em teste. Entendi. Uhum. E tu chegou... Eu não vi o nome de quem é que tá... Quem é que É o tá Rocha. falando? Rocha. E tu já usou isso aí, Rocha? Tu curtiu, cara? Já. Eu fiz quando eu estava aplicando uma API, que aí eles tinham que testar um comportamento, não simplesmente um teste de uma função. Ele queria que entrasse uma base de dados que fizesse uma alteração e que te desse um retorno. Então, isso para quando o cliente fosse validar, ele conseguiria ler. Ele consegue testar através de lendo. Então eu, como fulano, eu vou atribuir variável x e y e eu vou ter resultado tal. Então, ele consegue ler e validar aquele texto. E o que tu achou aí comparado, digamos, com um framework a la Unit Test, que aí digamos, é mais programático, né? Mas teoricamente você poderia escrever na documentação o que aquele teste está fazendo, né? Mas o que você achou? Sim. Porque fica mais formal assim, né? Isso vale, eu achei melhor quando você trabalha com pessoas que não são da equipe técnica. Então, que ele consegue realmente ler e entender o que o código está fazendo. E você pode validar com o cliente quanto com o PO, que ele tem, às vezes, uma base de conhecimento técnico, só que não tão profundo. Então, ou quando você quer testar uma feature muito complexa, que você foge dos testes unitários, no caso. Quando você faz testes funcionais, que eu acabo aplicando o BDD. O Alias eu nunca cheguei a mexer, não. Mas aí na prática tu acaba tendo que escrever o teste programaticamente implementando, digamos, aquele comportamento de toda forma, ou não? Sim. Você acaba escrevendo até mais testes. Porque no caso lá que eu faço o TDD, faço os testes unitários, depois eu tenho que fazer os testes funcionais. Quando ele tem que trabalhar com com vários métodos ou classes diferentes. Você acaba escrevendo bem mais, mas você consegue dar garantia que aquela feature está funcionando. Ah, tá, entendi. Ele é mais do ponto de vista funcional. Não, mas é que eu digo, Isso. porque por exemplo, onde eu trabalho eu faço o teste funcional, mas é com PyTest, sacou? Sem precisar ter que escrever o BDD. Mas eu entendi que então, digamos, ele cria um requisito que está escrito numa língua que um cara entenda,
e ele já te obriga a escrever o teste, porque ele vai tentar executar aquela porra. E se não tiver implementação do teste funcional lá por trás, ele já vai falhar de toda forma. Então ele vai te obrigar a escrever aquilo, no fim das contas. Sim. Entende? No final, quando, acho que é no when, agora eu não lembro, nas palavras-chave, é que você tem que botar um assert no final. Ah, saquei. Então, eu quero que o resultado seja esse. Então, ele vai fazer aquela comparação e vai quebrar se você não acabar não implementando de forma correta. E aí, você naquele when, quando o cara coloca uma frase, aí você tem no assert, você tem o quê? Voltar estilo a mesma mensagem, se deu sucesso? Não, você pode criar um objeto, uma instância ou aplicar alguma coisa. Exemplo, você quer somar x mais y ou fazer alguma coisa. Você quer que z seja o somatório x e y. Então, when eu somo z, eu quero somar x e y, z tem que ser o resultado. Aí depois tem que comparar. Então, z tem que ser igual a 3. Entendi. Bacana. Mas foi o Kleber, né? Foi o Kleber? Ficou claro aí, Kleber? A explicação do Rocha? Tipo assim, é bem interessante. Eu nunca utilizei, porque eu sempre olhei justamente isso. Pô, vou ter que escrever de novo, eu já vou escrever a porra do teste, saca? Quando eu olhei de fora, então eu nunca fui muito profundo não pra saber do que se tratava aí. Quando é somente equipe técnica, eu também não gosto muito de fazer, não. Eu gosto mais quando eu tenho que mostrar para uma pessoa mais fora da equipe técnica, que eu tenho que validar com o cliente, alguma coisa assim, que ele simplesmente lê e vê tudo verdinho lá e o cara já vê de outra forma. Entendi. Maneiro. E você utilizou com qual framework? Eu usei acho que eu utilizo muito o PyTest, só que agora eu não lembro qual foi a biblioteca que eu usei com o PyTest. Acho que foi o PyTest BDD. Tem uma PyTest BDD. Tem, PyTest BDD, foi isso que eu usei. Pô, legal, vou até dar uma olhada depois pra ver qual é. Pra ver como funciona. Para mim é interessante, eu não sou da parte técnica, eu sou uma parte mais híbrida no trabalho, né? Eu falo com o negócio e tento fazer com que, bem, as técnicas respondem às necessidades, só que tipo, eu não implanto nada lá onde eu trabalho. Então eu dependo muito o que o negócio espera e que a área técnica fala, né? Eu não chego a ser um PO, mas eu fico no meio da bucha. Então, essa afirmação aí, André, é uma coisa que quando eu parei para meditar na aula de teste, até quando lá eu ensinava ainda até o unit test, na realidade, sempre que eu vi, né, você acaba utilizando, na realidade, o framework de teste, ele devia se chamar framework de asserção, ou só teste. Por exemplo, o unit test chamar unit test é uma merda, porque no teste de integração, você usa o unit test para fazer asserção. No teste de funcional, você vai utilizar as asserções de um desses frameworks que são ditos para unit test. O que define se ele é de integração ou não é se você está mocando, né? Se você está isolando o teste. Se você não estiver isolando, você está fazendo um teste de integração. Se você está emulando o usuário lá, igual o Ricardo estava fazendo ali com scrapping, com Selenium, né? Mas se você está emulando e depois está fazendo uma asserção depois daquilo com o teu framework de teste, seja unit test ou PyTest, você está fazendo um teste funcional, porque o teste funcional é você emulando o usuário final. Então, dizer que ele é para unit test, aí eu discordo. Mas sim, ele não serve para BDD, né? Não tem lá embutido no PyTest BDD, mas tipo, para teste, ele serve para teste unitário, integração e funcional, porque na realidade ele é um framework de fazer asserções, né? Esse de teste. Eu enxergo o BDD como qualquer um se você quiser algo high level para mostrar para o cliente. Isso. Ou se você quiser que o analista de requisitos escreva os testes funcionais. Saquei. Mais ou menos o que o Rocha falou. Eu nunca cheguei a brincar com ele, para falar a verdade, cara. Nunca cheguei nesse ponto em que a gente tinha um analista de requisitos mesmo na empresa. Eu nunca trabalhei em um lugar que a gente tivesse um analista. Inclusive, faz muita falta aí em vários lugares que eu já trabalhei. Porque às vezes tu pergunta, e da onde saiu isso? Cadê a história aí do usuário? Vagabundo, história? Que história? Aí tu fudeu, cara.
O nego tá parindo da cabeça. Não tem nenhum cliente para falar, não, mas qual foi o cliente que pediu? Ele, nego, cliente, né? O que é cliente, né? O cliente só atrapalha aí, né? Pra que a experiência do usuário? Foda-se esse cara. Não, e o que é pior, né? Tipo, o cliente, não, pô, o cliente só atrapalha, pô. Perguntar pro cliente, né? Tipo, se não fosse o cliente, o sistema era perfeito. É quase isso. Agora, o que é Cucumber? Cucumber é um framework de BDD, né? Ah, É aquele cara que vai pegar isso aqui, o Rocha pode até explicar aí, né? Mas pelo que eu entendi, é o cara que vai fazer o parsing disso aqui e vai rodar os testes para você, né? Vai fazer o parsing disso aqui, ó. Pega a feature Hello Cucumber, as a Product Manager, blá, vai rodar e vai testar. Nesse cenário aqui, você consegue ir na homepage e aí você consegue ver a mensagem de boas-vindas? Entendi. E o Lettuce eu acho que é até baseado nele, por isso que é o nome de outro vegetal. Porra, Valeu, André. Delivery aí é foda. Delivery. Não, é Lettuce Python. Aí ele tem aí um das versões aí é o que eu já tinha ouvido falar de BDD para Python. Aí, ó. Olha lá, Plain Function Description as Automated Tests para projetos Python, assim como o Cucumber, eu acho que deve ser, para o Ruby. E aí ele vai falando, olha lá, deve ter como fazer, olha lá, olha lá, mesma coisa lá, a feature, compute, factorial, compartilhe o link. Deixa eu mandar aí para vocês. Eu estou fazendo screen share? Não. Não vemos sua tela, não. Então eu tava falando tudo isso de novo. A gente tá vendo você aí, cara, falando. Bom, vai sair na filmagem, no link do vídeo vai sair eu mostrando, pelo menos. Mas eu tava mostrando esse cara aqui, ó, o Lettuce. E aí ele falando que ele é inspirado no Cucumber do Ruby, e aí tem um exemplo aqui, ó. Inclusive eu acho que ele segue aí a filosofia do Python, porque parece que tá identado aqui Não, ele é Python, né? Não, ele é em Python, mas a descrição do teste é feito como se fosse uma linguagem teoricamente natural. Então você vê que... Ah, sim, entendi. O teste... Mas é identado. Da vida, né? Aí tem lá, define steps in Python, I have the number, blá, cadê ele tá falando? Aí ó lá, você vai decorando então os testes para colocar as asserções pelo jeito, ó. Have the number, compute its factorial, check number, e aí ele vai. Que isso, a galera tá vendo Xvideos aí, velho? Não. É horrível. Bom, Pode ser horrível, pode acreditar. Beleza? Que isso, velho. Bom, eu vou fazer... Tem mais alguma pergunta aí? Tranquilo? Sanou aí, galera? Ou pelo menos, na realidade, Beleza. Criou mais perguntas para nego pesquisar mais para depois? Pesquisar não, cara. Tanta coisa pra aprender, eu vou ficar no TDD por enquanto. Não, você vê que eu sou um cara bem pragmático nesse aspecto. Em geral, eu foco em uma coisa só. Você vê que eu só sei do que se trata. Eu vou numa roda, aí eu faço igual eu fiz aqui com o Rocha. Rocha, o que a parada faz? Aí agora eu já sei o que faz, então eu consigo pelo menos discutir e deixar ali no inconsciente. Se alguma hora alguém precisar de BDD, aí a gente, eu já sei que o Rocha faz, né? Já sei que o André também. E aí eu pelo menos eu já sei do que se trata, né? E se você tiver naquele nível de discussão que você vê que é só buzzword também, aí pelo menos você tem uns buzzwords lá para fechar a consultoria. Essa consultoria foi ótima. Mas às vezes é o que acontece. Aí às vezes você fala, puta, eu vou passar o final de semana estudando essa porra. Porque no fim das contas eu sei que é Python, eu sei que eu vou safar, então vamos... Porque senão você faz aquela cara de bunda na hora da negociação, não, é o quê? Isso aí, e aí você deu uma titubeada, já era, não fechou, né?
É importante é ter a base boa, né? Para quando chegar esse tipo de assunto, saber de chavar de uma boa, né? Exato, faz parte faz parte da parada. Levar, tipo, saber levar numa boa, anota ali o que tu fala, putz, isso aqui agora eu vou ter que aprender de verdade. E aí aprende. Mas você vê que o conceito, para quem sabe TDD, eu acho que não é um monstro de sete cabeças ali aprender aquilo ali. É. Beleza, show.